Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade, emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. Programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos o Padre Pedro Ritter. Bem-vindo, bom dia, Padre, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Tirol, que são tantos e que um espaço sempre fantástico da gente ouvir, estar do outro lado. E agora nós estamos aqui falando e quem sabe lá do outro lado tantas pessoas nos acompanham. Então um grande abraço a todos que estão na sintonia desse programa. Sempre muito bom poder conversar contigo, mas hoje a temática é um pouquinho diferente, né, Padre? A gente quer saber um pouco mais de ti. Começa contando, tu é natural de onde? Como é que foi a infância? Eu sou natural aqui pertinho, Poço das Antas. Eu sempre digo, quem não conhece Poço das Antas tem que fazer a experiência de conhecer, porque é um lugar assim diferente. Em primeiro lugar por causa do nome que tem, né? E também pelo jeito de ser do povo de lá, um estilo interessante. Então eu sou de Poço das Antas, meus pais já são falecidos, né? Tem uma mana morando lá, outra mana mora em São Pedro da Serra. Eu sou do segundo casamento, tinha um pai, tinha a primeira esposa, ela faleceu, então tinha 5 filhos. Então desses irmãos meus, tenho 2 vivos ainda, um mano e uma mana. Uma mora em Poço das Antas também, e outro mano mora em Boa Vista. Conta um pouquinho da tua infância por lá, onde é que tu estudou? Estudei em Poço das Antas lá na escola, sempre na escola estadual. Então caminhava lá do Paris, né, que vai de Poço das Antas em direção a Brochir, antes de subir o morro. A nossa terra fazia divisa do antigo município de Salvador do Sul com o antigo município também de Montenegro. Então, depois se tornou município Poço das Antas, como também Brochir e Maratá. Então nós éramos a divisa. Então todos os dias eu caminhava até a escola para estudar e também ao final de semana a gente ia para a missa. Geralmente a gente ia de charrete daí. Sabe o que é uma charrete? O pai sempre tinha um cavalo, né? E daí tinha uma charrete que era um meio de transporte. Muito gostoso de andar. Muito bom. Depois, eu nasci no ano de 1967. Portanto, tenho 56 anos. Dia 11 de março, meu nascimento. E estudei os primeiros anos até a 5ª série. E depois, a partir da 6ª série, eu fui para o seminário. Fui estudar fora em Bom Princípio. Então, a primeira vez que saí de casa, assim, para valer, né? De pegar uma mochila, sair sozinho, fazer diríamos naquele tempo, uma aventura. De sair de casa e ficar longe dos pais por muito tempo, vários meses. E iniciei então no ano de 1981 essa caminhada. Por que a busca do sacerdócio? Quando você pensou, como você conheceu o seminário? Então, Bruna e ouvinte, sabe, é uma coisa assim, eu sempre digo, é uma coisa de Deus, né? Eu digo agora assim, se hoje pudesse escolher de novo, Padre Pedro, pode escolher o que tu quer ser na vida. Olha, teria tantas propostas. Eu gosto da música, eu gosto muito de organizar coisas, por exemplo, da festa, a nossa festa que a gente teve no final de semana, que foi uma baita festa, né, que o lucro vai dar mais que o dobro do ano passado. Então, eu gosto muito de organizar as coisas, então, provavelmente seria um empreendedor também, porque eu gosto disso, de empresas, coisas. Mas sabe que vocação é uma coisa interessante, é um chamado, como a gente costuma dizer. É um chamado de Deus e é uma resposta da gente. Quando a gente é criança, a gente não tem nem noção o que é isso. Depois que tu vai estudando, imagina se Deus dissesse assim para mim, Pedro, tu vai ser padre e tu vai atender pessoas, tu vai fazer programa de rádio, tu vai ter que te apresentar, tu vai ter que estar na frente de uma multidão. Eu com aquela idade dizer, eu não quero isso. Então Deus tem os seus caminhos, né? Eu gostava de estar na igreja, era coroinha, mas desde a infância, desde pequenininho eu queria ser padre, sem saber bem o que é entender o que é isto. Então um dia eu fui para o seminário. E aqui entra, acho que um elemento muito importante, não tenho certeza, que é o apoio dos pais. Os pais apoiar o filho, de repente, naquilo que o filho deseja ou a filha deseja. Isso é muito importante aos pais que nos acompanham, apoiar os filhos. Mesmo se é algo assim que às vezes um pouco, que possa até extrapolar a proposta que a gente imagina para os filhos.
Eu imagino assim, muitas vezes o pai que é médico, ele gostaria que o seu filho, a filha fosse médica, ou dentista, ou isso, aquilo, mas são os filhos que devem decidir isto, né? Com o apoio dos pais, com a orientação. Então, eu recebi sempre muito apoio dos pais para isso. Então, fui para o seminário. Aí eu estudei 6ª, 7ª, 8ª, depois fiz todo o ensino médio, são 3 anos, depois tem mais um ano preparatório para ir para a faculdade, diríamos quase um cursinho pré-vestibular para se preparar. Depois fiz 3 anos de filosofia, que é a faculdade que a gente faz, que é muito importante para desenvolver raciocínio, coisas lógicas, né? Quebrar alguns paradigmas que a gente vive na vida, e depois foram 5 anos de teologia. Então são 8 anos de faculdade. Depois em 96 fiquei padre, aí Poço das Antas ficou uma cidade pequena para tanta gente que foi, né? Foi uma grande festa, no dia 6 de janeiro de 1996. E aí eu comecei a trabalhar em Porto Alegre. Eu imaginava ir trabalhar no interior, né? Santo Antônio da Patrulha, ir para uma cidade assim, de pegar o carro e final de semana ir para os interiores. Daí eu fui trabalhar no centro de Porto Alegre, na Catedral. Eu fui o primeiro padre novo a trabalhar numa igreja diferente assim, né? E então você vai se fazendo perguntas, porque eu me lembro que eu tinha tudo que cabia numa mala. Eu com a mala, sentado dentro da igreja, daquela igreja grande da Catedral, dizendo assim: Deus, tu me botou aqui, agora tu me cuida aqui, né? E foi interessante, foi muito interessante, foi uma experiência fantástica lá, de conviver com um povo que é diferente, um povo que é de passagem. Muita gente vai na missa lá que é de todo o Brasil, então fiz amizades com gente de todo o Brasil. Conheci muita gente de tudo que é lugar. Às vezes tinha que representar, estar junto ao governo do lado. Naquele tempo era o Antônio Brito, em visitas diplomáticas que vinham, então eles vinham para a Catedral, então tinha que acolher, então tinha que usar uma roupa toda chique, né, para acolher essas pessoas. Era um outro mundo, né? Mas foi muito legal, muito interessante, de repente até para lapidar um pouco a gente é do interior, assim, meio grosso, assim, ainda, né? E foi muito interessante essa experiência. Depois trabalhei 4 anos numa paróquia em Porto Alegre, onde eu coordenei também, além da paróquia, coordenei o grupo de jovens, a gente chama de CLJ. O que é isso? É Curso de Liderança Juvenil. Pega a juventude ali dos 14 anos até os 25 anos. Então eu tinha uma responsabilidade de mais ou menos de uns 4.000 jovens, sob o meu cuidado de fazer cursos, palestras e tudo estar à frente. Ao mesmo tempo também fiz mestrado, fiz um mestrado, né? Me formei depois. E aí existiam possibilidades de continuar em Porto Alegre, de dar aula, de trabalhar em tantas coisas, e aí fiz uma opção radical, né? Depois ainda fui trabalhar no seminário 4 anos, e aí fiz uma opção radical, de voltar a trabalhar no interior, porque eu queria trabalhar no interior. Aí fui a Bom Princípio, lá trabalhei 9 anos na paróquia. Depois disso eu fui trabalhar com o bispo na Cúria, em Montenegro, já éramos diocese, trabalhei lá, e concomitantemente, simultaneamente, trabalhei também em Estrela, aqui pertinho. E 1 ano depois ajudei aqui também com o Padre Eduardo. E aí depois eu fiquei pároco em Salvador do Sul, também foram lá quase 4 anos, né? 4 anos e meio, e agora 1 ano e meio já aqui, nessa bela cidade de Teutônia, Canabarro. Logo a gente volta a contar a história, mas tu tá com o teu violão aqui e eu não tô me aguentando, eu preciso ouvir uma música, padre. Tá. Bruno, eu vou trazer uma música que eu gosto muito, gosto muito da música gaúcha. Além da música de igreja, depois eu vou cantar uma, eu gosto muito da música gaúcha. Então uma música que eu vou trazer aqui entre tantas é Tertúlia, que é uma música assim que eu acho bem interessante. Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, uma te amargo, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago. Tertúlia é o eco das vozes perdidas no campo afora, cantiga brotando livre, novo prenúncio de aurora. É rima sem compromisso, julgamento ou castração, onde se marca o compasso no bater do coração. Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago.
É o batismo do sem nome, rodeio dos desgarrados, grito de alerta do pampa, tribuna de injustiçados, tertúlia é o campo sonoro, sem fronteiro arramados, onde o violão e o poeta podem chorar abraçado. Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago. Muito bonita essa homenagem pro gaúcho. Me conta, quem te ensinou a tocar violão quando tu te apaixonou pela música? Então, sabe que isso é uma pergunta super interessante, Bruna, que eu nem pensei, mas muito legal. O canto é uma coisa que faz parte da vida da gente desde criança em casa. A gente escutava a rádio Alto Taquari naquele tempo. Então, lá em casa, o radinho e a música. E a mãe sempre foi de cantar muito. As manas também. Minha mana canta no coral aqui de Languiru, a outra mana também canta. E eu sempre trago isso na minha vida de cantar. Depois que eu fui para o seminário, me despertou assim esse lance de aprender a tocar instrumento. Quando eu era criança em casa, eu já fabricava o meu violão, pegava uma madeira, botava umas cordas de pescar, uma mais grossa, ia apertava, ia batendo junto, né? E aí fui pro seminário. E olha um lance interessante, eu não tinha violão, né? O pai, a família não tinha condições, então eu sempre fui aprender a tocar violão com o violão dos outros. Eu não tinha professor, então de violão, então os outros guris tinham professor e tinham aula. E aí eu fui aprendendo, eu olhava e sabe, interessante que eu estava tocando antes na missa, sem professor, do que aqueles que tinham professor. Por quê? Porque era vontade de querer aprender. Então, isso é uma coisa muito importante. Além da música, eu gostava e gosto muito do futebol também. Então, joguei muito futebol também e no tempo de seminário. E lá a gente tinha as oportunidades. Então, eu abria a mão de jogar bola, porque aí os meus colegas estavam jogando bola e eu podia pegar o violão deles para tocar. Então, eu me sentava embaixo de uma árvore lá e tocava numa sala. E eu penso assim, na minha vida, isso faz diferencial. Quando tu acredita que tu pode fazer, né? Mesmo se tu tem dúvidas, se tu acha que de repente tem dificuldades, mas superar os desafios. Então assim comecei a tocar violão, depois aprendi a tocar baixo, depois quando fui para o seminário de Viamão, que é o seminário maior na faculdade, daí aprendi a tocar saxofone, depois eu toquei bons anos teclado também, que o tecladista saiu e aí alguém tinha que aprender, então o amigo meu que tocava teclado gravou todas as músicas em fita cassete, eram umas 80 músicas, ele gravou solos, eu tirei os solos todos no teclado, e aí fomos tocar um baile. A gente tocava em baile domingo de tarde, direto assim, né? Estávamos quase todo domingo de tarde tinha baile para tocar. E daí, meu Deus, foi um caos os primeiros tempos pra gente aprender tudo isso e saber dar uma dinâmica na música. Mas tudo foi uma experiência interessante. Depois aprendi a tocar um pouco de gaita também. Então essa é a vida, né? Então o violão hoje para mim é um companheiro porque ele é prático. A gaita também é legal, tem a gaita, mas não pratico. E o teclado também tive, depois eu me desfiz, mas são instrumentos interessantes. E o violão para mim é prático, então eu gosto de tocar em momentos, tanto seja de igreja, como eu coordeno toda a música do Rio Grande do Sul, faz 12 anos, né, que eu coordeno, como na diocese também, eu sou um apaixonado e uma pessoa que acredita muito nisso, né? Então a música faz parte da minha vida, é parte de mim, né? Padre, o que é empreender no teu ponto de vista? Empreender para mim, assim, em primeiro lugar, é você acreditar em você mesmo e não ficar parado, porque o mundo hoje, ele caminha, as coisas caminham, elas se aperfeiçoam. Então, no meu ponto de vista, na igreja que a gente trabalha, na comunidade católica, eu sempre sou de aperfeiçoar as coisas. Eu penso que a essência é a mesma, mas você precisa aperfeiçoar. Você tem um estúdio, mas saiu um novo microfone. Saiu um novo jeito de você gravar um novo programa. Então você tem que ser capaz de dizer assim, eu quero aprender isto e poder qualificar mais o meu produto que eu faço. Então eu acredito muito nisso. E isso penso que vale para todas as linhas de empreendimentos, como também na igreja. Então eu preciso aperfeiçoar na igreja sonorização,
quem por exemplo, proclama a palavra de Deus tem que ser uma pessoa que sabe usar o microfone. Ele sabe que ele não pode ficar engolindo o microfone, mas também não pode ficar muito longe, que ele tem que usar uma dicção. Quem toca, de aprender a fazer da melhor maneira possível. Tudo na igreja, para mim, né, que é o meu empreendimento, se podemos usar assim, entre aspas, eu tenho que fazer para que a pessoa que chega lá se sinta bem. E possa fazer uma experiência de Deus, porque é para isso que ela vai lá. Então, para mim, empreender é isto, é você sempre qualificar-se como pessoa e qualificar as pessoas que estão ao teu redor e o ambiente que você está, né? E as pessoas que vêm a ti, para que elas possam sair satisfeitas. No âmbito da Igreja Católica, tu já contou pra gente que tu fez muita coisa, né? Já passou por várias comunidades, Sim. Fez o mestrado, já trabalhou no seminário também. Relata pra gente hoje quais são as tuas principais tarefas. Na verdade, assim, né? Eu hoje trabalho bem menos coisas. Um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar em Porto Alegre, eu tinha, além da paróquia, cuidava como eu já falei, dos jovens, eu dava cursos, viajei muito. Hoje também faço isso ainda, né? De viajar e dar palestras. Por exemplo, naqueles dias fui a Cruz Alta. Então passei o dia inteiro dando formação para a diocese toda. Eram em torno de 140 pessoas, lideranças de toda a diocese. Eu dei formação de música, de cantos que a gente canta na igreja, como se canta, como se apresenta isso, como se faz, e a qualificar, né? Então isso é um dos trabalhos que eu tenho. Até o ano retrasado, eu também cuidava de toda a música da diocese. Foram 16 anos que eu estava à frente, organizando ensaios. Claro, alguém tem que fazer isso, estar à frente, mas com toda uma equipe grande, né? Nós tínhamos nos ensaios de canto, às vezes 40 músicos. Era uma orquestra, tinha tudo que tu pode imaginar de instrumentos, né? Cantando e fazendo com que aquelas pessoas que vinham lá buscar o produto, né, que é a música, para levar para suas comunidades, para que pudessem sair encantadas de lá, cantando e encantando. Então, continuo hoje trabalhando nisso, né, de dar palestras, viajo bem menos. Depois da pandemia, as coisas diminuíram bastante nesse sentido, mas continuo fazendo isso. A paróquia nossa aqui é bastante grande e continuo trabalhando um pouco na música. Tenho um pequeno estúdio onde eu faço gravações também, onde trabalho elementos. A minha voz, até quem está escutando está percebendo que é um pouquinho rouca ainda. Estou me recuperando porque na sexta-feira passada e no sábado cantamos, apresentamos, são 50 anos de ensaios de canto no Rio Grande do Sul. E eu estou 12 anos à frente, então nós apresentamos 50 cantos. E então a gente apresentava, tivemos um bom grupo, mais ou menos umas 100 pessoas presentes de todo o Rio Grande do Sul. E então a gente cantou sexta de manhã, sexta de tarde, sexta de noite. De noite também teve festa, né? A gente cantou outras músicas gaúchas e música sertaneja. Então foi muito bom. E sábado também, né? E final de semana tinha festa. Então o padre, né? No caso, assim, no meu caso, assim, a gente não faz só uma coisa, a gente faz bastante coisas. E ainda tem tempo, se precisar fazer mais umas coisas, a gente vai. Canta mais uma? Então, agora eu vou cantar uma música que é a partir do Salmo, né? Do Bom Pastor, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. Em campinas verdejantes me coloca a repousar. O Senhor é minha luz, proteção da minha vida. Por quem temendo de caminhar? Por quem temendo de caminhar? Me conduz às águas frescas e alma nova ele me dá. Faz que eu siga o bom caminho, pela honra de seu nome. O Senhor é minha luz, proteção da minha vida. Por que temendo de caminhar?
por quem tem medo de caminhar. Padre, agradecendo a tua participação no nosso programa hoje, por compartilhar a tua história e também nos permitir, de certa forma, um outro olhar para o ser padre. Afinal, a gente está acostumado a acompanhar você na missa e toda essa pregação, né, falando de Deus, mas a gente nos permitiu conhecer um pouquinho mais do Pedro, da música e de como é que funciona toda essa questão de gerenciar uma paróquia. Afinal, você está administrando também, né? Dito isso, deixa um espaço para as tuas considerações finais e, por favor, uma mensagem para quem nos ouve. Bruna, em primeiro lugar, muito obrigado por esse espaço concedido, porque às vezes as pessoas ainda não têm a compreensão de que padre é gente. Às vezes as pessoas não imaginam que o padre nasceu como uma outra criança. Então, a gente é pessoa, a gente tem sentimentos, a gente tem alegrias, a gente tem frustrações. O padre precisa de muitas pessoas, amigos e amigas na vida da comunidade. Então isso é muito importante. Então esse espaço, quem sabe, oportuniza para que as pessoas que vão escutar possam pensar, opa, o padre é gente, né? E além de ser padre, a gente tem toda uma vida social, tem todo um caminho bonito de conviver, de amizade. Claro, nem todos os padres são da música, mas eu gosto, né? Então eu digo sempre assim, né? Naquilo que eu posso ajudar, não só na igreja, mas também, né? Que nem, por exemplo, domingo a gente tinha festa, então a banda Chopin, daqui a pouco subi no palco, cantei com eles. É legal. Eu penso que é legal. Algumas pessoas até podem achar estranho isso, achando que assim que o padre, o lugar dele é só na missa. Não, a gente é pessoa, a gente é gente. E penso que é uma maneira também interessante de evangelizar. Pensar assim, se alguém lá no íntimo lá tem que está nos escutando, tem de repente uma ideia assim, eu poderia de repente ser padre também, tem uma vocação, como eu falei no início, venha conversar com a gente pode ajudar, a gente pode orientar. E às vezes até uma menina que pensa assim, mas eu gostaria também de servir a Deus, como é que eu poderia fazer? A gente tem caminhos fantásticos na vida religiosa também, propostas, então venha conversar. Então, dizer muito obrigado por esse espaço concedido, que Deus possa abençoar muito também esta rádio, todas as pessoas que trabalham aqui, o bem que fazem, né, com a qualidade que chegam a tantas pessoas, a tantos lares, a tantas pessoas. E dizer a todos os ouvintes da Rádio Tirol que a gente deve amar a vida. Né? Jesus veio para isso, para dizer que vale a pena a gente amar, e vale a pena a gente ser bom, vale a pena a gente cuidar dos outros. Então cuide de si, ame a si, mas ame a todas as pessoas ao seu redor, que você estará já no caminho certo de um dia estar no céu. Valeu? Um grande abraço. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com o Padre Pedro Ritter. Para você um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.